Pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula dica de Sociologia. No dia de hoje eu vou tratar sobre uma forma de organização do Estado, perfeito, chamado de Estado liberal, que é o Estado, na verdade, que surge a partir do contexto das revoluções burguesas, ali na transição do século XVIII para o século XIX, representado principalmente pela Revolução Francesa, mas que também possui ali alguns aspectos ligados, obviamente, às revoluções inglesas também, onde a burguesia acaba, enquanto classe social, conseguindo uma determinada representação dentro do Estado, tendo também os seus interesses defendidos dentro dessa estrutura de poder e, na verdade, não mais apenas os interesses da nobreza, ou seja, o desenvolvimento dessa classe social enquanto economicamente hegemônica dentro da sociedade europeia acaba gerando uma transformação também na estrutura do Estado. Bom, quando nós falamos de revoluções burguesas, então, três aspectos são fundamentais, né? No campo cultural, o iluminismo, que defende ideias, práticas, enfim, né? Uma ideologia relativa à classe burguesa, certo? No campo político, algumas revoluções cuja principal exemplo, né, principal revolução seria justamente a Revolução Francesa, perfeito? Com a queda do absolutismo e a instauração de um Estado burguês, um Estado, portanto, que represente os interesses dessa determinada classe social. E no campo econômico, um pouquinho mais para frente, no século XIX, a segunda Revolução Industrial, que vai representar, na verdade, o surgimento dessa sociedade burguesa que nós vivemos hoje, né, com a instauração de forma hegemônica de alguns padrões, como, por exemplo, a meritocracia, como, por exemplo, o trabalho assalariado e, principalmente, com o processo de urbanização que veio no decorrer da segunda Revolução Industrial. Bom, quando a gente fala, então, de revoluções burguesas no campo político, nós temos que lembrar de algumas transições importantes. Primeiro, quando no campo político nós temos essa formação de um Estado que atenda aos interesses da burguesia, necessariamente nós temos que nos referir à queda do absolutismo, ou seja, nós temos a transformação da legitimidade do Estado, que antes era dada pela tradição, que antes era dada pelos costumes, portanto, dessa sociedade, para o campo da representatividade, ou seja, a justificativa para o poder do governante antes vinha de um aspecto muito mais tradicional, muito mais ligado aos costumes, como, por exemplo, o fato de que o rei teria que ter o poder absoluto, pois foi colocado naquela posição por Deus. A vontade do governante era vista como uma vontade divina. Com essas transformações, né, com esse processo de substituição desse Estado absolutista para um Estado um pouco mais representativo, né, na verdade, nós temos a mudança do foco da legitimidade do governante de Deus, ou seja, algo inquestionável, algo que não poderia ser, enfim, posto em dúvida, né, como suas vontades, suas atitudes e tudo mais, para a população. Ou seja, nós temos a transformação do súdito em cidadão. O súdito, aquele que se ajoelha, aquele que aceita, aquele que simplesmente obedece. O cidadão é aquele que fornece a legitimidade de um determinado governante, seja pelo voto, seja pela concessão desse determinado poder para os indivíduos, certo? Para o governante. Agora, nesse sentido, quando nós pensamos nessa transformação de súdito em cidadão, o objetivo do Estado também se modifica, também passa a ser outro. Qual é o objetivo do governo, né, do Estado de uma forma geral, dentro desse contexto todo, né? Então nós temos a sociedade burguesa, que deveria ser controlada a partir dos preceitos, principalmente no campo econômico, de um mercado livre, perfeito, em oposição ao mercantilismo que existia anteriormente. Vamos lembrar um pouquinho do mercantilismo. Representaria, na verdade, 4 elementos principais, né? O protecionismo, balança comercial favorável, metalismo e colonialismo.
Essas quatro características econômicas do Estado absolutista representam um forte controle do Estado sobre aquilo que era produzido, a forma como era produzido e como seriam vendidos os produtos desse determinado país. Podemos citar, por exemplo, o colbertismo na França, né, Luís XIV, como um forte controle estatal sobre todos os aspectos econômicos. O mercado livre representa, obviamente, não mais os interesses da nobreza, mas agora os interesses da burguesia, ou seja, um mercado onde não exista tanta interferência assim do Estado, mas que permita uma maior liberdade dos indivíduos a partir da sua capacidade individual progredirem, né, ou enfim, alcançarem o sucesso profissional representado pelo enriquecimento. Agora, além dessa transformação entre o mercado livre e mercantilismo, nós temos também uma separação muito importante com relação ao poder do governante, a forma como o governante deve tratar o poder, que é, pela primeira vez, nós temos uma separação muito clara entre o que é público e o que é privado, certo? O poder é público, o Estado é público, pois diz respeito a todos os, não mais súditos, mas agora cidadãos, perfeito, dessa determinada sociedade. Portanto, o governante não deve, não pode tratar o poder como algo pessoal, né? Coisa que, inclusive, parece que os políticos brasileiros ainda não entenderam muito bem, né? Mas, de qualquer forma, o poder do governante, ao controlar o Estado, deve ter como finalidade garantir o bem-estar da população como um todo e não alcançar objetivos pessoais e não buscar benefícios próprios. Bom, nesse sentido, então, vamos pensar um pouquinho o que é o público, né? Público, na verdade, geralmente é definido como sendo aquilo que pertence a todos. Mas uma definição mais correta do que é público é aquilo que não pertence a ninguém. Não pertence a ninguém no sentido de que ninguém tem, nenhum indivíduo, nenhum cidadão, não importa a sua classe social, seu poder aquisitivo, tem o direito de usufruir desses elementos visando benefícios próprios ou visando, enfim, vantagens pessoais, certo? O poder, portanto, não está nas mãos do governante por ele ter um direito pessoal de exercê-lo. O poder não é do governante. O poder é do povo e é exercido por um representante do povo para atender aos seus interesses. Essa transformação é fundamental porque vai representar, na verdade, os ideais do liberalismo, tanto econômico quanto político, mas principalmente ao tratar do Estado burguês, nós temos que focar aqui na questão do liberalismo econômico. Por quê? A burguesia, ao realizar essas revoluções burguesas, buscava incentivos, proteção à sua prática econômica, que na verdade deveria ser representada por esse afastamento do Estado, do campo comercial, da indústria, para que os seus interesses fossem mais bem estruturados, para que, na verdade, não houvesse nenhum tipo de privilégio a uma classe, a um setor da sociedade. Por isso, a questão da igualdade dentro dos ideais iluministas e também da Revolução Francesa são tão importantes nesse momento, né? Para que nenhum setor da sociedade fosse privilegiado pelo Estado. Qual que é a melhor forma de evitar esse privilégio? Afastando o Estado do campo econômico. Bom, então esse afastamento entre o Estado e o campo econômico, né, representando então o público e o privado, deveria ser dado a partir, saca só, dessa mão invisível, da lei do liberalismo criada por Adam Smith no século XVIII, né, representado no seu livro chamado A Riqueza das Nações, que foi publicado em 1776, onde
Para o autor, na verdade, o que existiria seria uma mão invisível que regula o mercado, denominado como lei da oferta e da procura, ou seja, oferta e procura, né? Oferta representando os interesses dos produtores e procura os interesses dos consumidores, iriam, através de uma espécie de autorregulação, de uma lei natural que existiria entre esses dois campos, né? Entre esses dois polos da economia, existiria um equilíbrio natural entre eles. De que forma que esse equilíbrio natural ocorreria? Se a procura por produtos fosse muito alta, o preço tende a aumentar por um produto específico, né? O preço desse produto tende a aumentar e, segundo Adam Smith, os produtores, portanto, dotados dessa liberdade, conseguiriam ou perceberiam a necessidade de aumentar a produção ou novos produtores entrarem nesse mercado para suprirem essa procura. Os preços tenderiam a baixar, portanto, e a encontrar um ponto de equilíbrio entre oferta e procura. Da mesma forma, o contrário também ocorre, né? Caso a oferta seja muito maior do que a procura por um determinado produto, o que nós temos? Na verdade, algumas empresas iriam falir ou iriam diminuir a sua produção para encontrar um equilíbrio, para encontrar uma oferta, na verdade, que fosse compatível com a procura desse determinado produto. Ou seja, o Estado não precisaria interferir de forma nenhuma nesse relativo equilíbrio existente entre esses dois elementos, oferta e procura. É uma mão invisível, portanto, uma lei natural do mercado de que existiria uma tendência para esse equilíbrio. Bom, isso só seria possível caso existisse livre iniciativa e concorrência, ou seja, os produtores fossem livres para produzirem aquilo que eles quiserem ou aquilo que eles achassem que fosse encontrar uma demanda no mercado, uma procura no mercado, ao mesmo tempo em que a concorrência entre essas empresas fosse igual também, fosse livre, né? As empresas tivessem as mesmas condições de liberdade para ofertarem os produtos ao preço que elas achassem mais interessante, para que produzissem a quantidade que elas achassem interessante, e dessa forma o Estado estaria em constante equilíbrio, portanto, ou pelo menos tendendo a esse equilíbrio. Bom, se o Estado não deve participar basicamente de nada, segundo o Adam Smith, principalmente essa teoria liberal, da economia, então qual é a função do Estado? Não serviria para nada. Segundo Adam Smith, a função do Estado seria, portanto, não intervir na economia, porém garantir aquilo que ele denominou como sendo a defesa dos direitos fundamentais do homem. Ou seja, a economia deve ser deixada de lado pelo Estado para que a iniciativa privada se degladiasse, enfim, né, ou concorresse livremente entre si, enquanto que o Estado teria outras preocupações, como garantir liberdade aos indivíduos, e presta atenção como os ideais luministas, na verdade, acabam sendo abrangidos nessa concepção, né? Todo homem teria direito à liberdade, à propriedade privada, perfeito, à vida e à igualdade. Ou seja, os homens têm um direito intrínseco, inato a essas características: liberdade, igualdade, vida e propriedade. Percebam como essas ideias representam os interesses burgueses nesse momento, né? Se eu tenho direito natural à propriedade, por exemplo, o Estado tem que garantir que eu tenha as condições, a liberdade, portanto, necessária para que o acúmulo de propriedade possa ocorrer. Ao mesmo tempo em que a igualdade de condições, a igualdade jurídica, por exemplo, né, entre as empresas, entre os indivíduos, coisa que não existia no Estado absolutista, né? Vale bem lembrar que o primeiro e o segundo Estado tinham privilégios jurídicos, tinham privilégios políticos em relação ao terceiro Estado, onde estava situada a burguesia, por um exemplo. Então essa igualdade jurídica seria fundamental para que os homens
plenos de condições, né, uma igualdade de condições, portanto, pudessem se sobressair através de um outro conceito que é muito caro também à sociedade burguesa e à própria classe burguesa, que é a ideia da meritocracia. O que a meritocracia influencia nesse processo? Se todos somos iguais, livres iguais, se todos nós temos essa igualdade jurídica, portanto, o que faz com que um indivíduo tenha mais propriedade privada do que outros? O seu merecimento, ou seja, a forma como esse indivíduo trabalha, a forma como esse indivíduo encara sua vida profissional, né, como ele tem essa ética voltada para o trabalho e, portanto, tendo uma vida mais voltada para a sua atividade profissional, tendo uma formação, né, mais técnica, por exemplo, ele teria, através do seu esforço, através do seu merecimento, portanto, uma quantidade maior de propriedade. Mas é um conceito válido, única e exclusivamente em uma sociedade que garantisse a liberdade econômica, a liberdade dos indivíduos e a igualdade jurídica entre os mesmos. Dessa forma, cada indivíduo poderia acumular a quantidade de propriedade que fosse do seu merecimento, que fosse relativa ou proporcional ao seu esforço para conseguir essa propriedade. Perfeito, pessoal? Espero que tenha ajudado aí. Até a próxima.